49. Não, 50. Somente a Justiça Eleitoral pode, quando imprescindível, face à absoluta carência de recursos dos eleitores da zona rural, fornecer-lhes refeição. Hipótese em que o fundo partidário deve arcar. Isso aqui é texto literal da lei que fala do transporte no dia das eleições. O que acontece? A Justiça Eleitoral... Vou para aqui para o quadro rapidinho. A Justiça Eleitoral tem um procedimento que ela tem que chamar os partidos políticos, ela vai ver. Ela pode fornecer ou transporte e ou alimento. O que a gente tem que saber disso? Esse transporte é só a Justiça, esse transporte de alimentos só a Justiça Eleitoral pode fazer. Agora, o que vocês não podem confundir, gente, é com o transporte regular. O ônibus, o transporte público não pode transportar eleitores no dia da eleição? Pode, porque aquele é um serviço regular de transporte. Ele não está sendo colocado à disposição do eleitor com fins eleitorais, ou seja, não é o candidato que foi lá, ele tem recursos, pegou uma van, pegou um grupo de eleitores ali e foi levar para votar. Isso ele não pode fazer. Ou seja, só quem pode fazer isso é a Justiça Eleitoral. O partido político pode pedir à Justiça Eleitoral que ela faça um roteiro em comum acordo com os partidos podem indicar aonde esse roteiro deve passar, formada uma comissão para que no dia da eleição esse transporte seja fornecido aos eleitores. Minha dúvida foi em relação ao fundo partidário, esse que era do orçamento. Não é do orçamento, é do fundo partidário. O fundo partidário é que faz frente tanto a transporte quanto a alimento. Se for necessário que a Justiça Eleitoral exerça essa atividade e banque transporte e ou alimentos, é o fundo partidário que paga. E aí o que acontece? Qual é a regra? Primeiro, a Justiça Eleitoral pede a todos os órgãos públicos, ressalvados militares. Militar não pode ceder. Ou seja, você não vai ver um ônibus da Força Aérea fazendo transporte de eleitores no dia da eleição para votar. Não pode haver requisição de veículos militares. Aquele negócio a serviço da Isso. Justiça Eleitoral. Ele está a serviço da Justiça Eleitoral. E qual é a prioridade? Na ausência de veículos suficientes de órgãos públicos, a prioridade é veículos de aluguel. Ou seja, a Justiça Eleitoral vai bancar, vai alugar, através do fundo partidário, o aluguel desses veículos. Esses veículos vão ser utilizados no dia, vão ser pagos e vão ser devolvidos. A regra é, não pode militar e vai correr às expensas do fundo partidário. Tá bom? Os partidos não podem fazer, é crime fazer transporte de eleitores no dia da eleição com fins eleitorais. É um crime, inclusive, grave, ele é inafiançável. Mas isso não faz, por exemplo, táxi, serviço de van que está regular, está trabalhando em transporte de eleitores com o pagamento da tarifa. Ou seja, a pessoa está executando um transporte regular. Isso não tem problema nenhum. Então vamos lá, o comando está certo, né? Somente a Justiça Eleitoral pode, quando imprescindível, e outra coisa que é importante. Eu moro numa zona rural e a Justiça Eleitoral não fez isso aqui. Eu estou isento de voto? Não está isento de voto. A falta da Justiça Eleitoral não isenta da obrigação de votar o eleitor. Então, não é porque a Justiça Eleitoral não fez que o eleitor está isento de votar. Não, ele continua com a obrigação de votar. Vocês vão ver, salvo engano, tem uma questão que cuida disso mais à frente. O comando está certo, não tem o parênteses aqui, mas está certo, tá bom? Vamos lá. A propaganda partidária no rádio e na televisão poderá ser utilizada para a defesa do interesse pessoal de candidatos às eleições. Poderá ser paga e metade dos recursos a ser obtidos reverterão para o fundo partidário. Não poderão ser realizados no segundo semestre da eleição.
poderá ser feita em qualquer horário, de acordo com o combinado entre o partido e a emissora do rádio e TV, poderá contar com a participação de pessoa afiliada a qualquer partido político, ainda que não seja responsável pelo programa. A questão, gente, fala de propaganda partidária. Vamos lembrar que a propaganda, ela se desdobra em vários momentos. Tá ok? Vamos pro quadro. A propaganda política é gênero, tá? E ela vai se dividindo em várias espécies. Propaganda partidária, propaganda eleitoral, propaganda intrapartidária, propaganda institucional, ela vai se subdividindo. O que acontece é, a propaganda partidária, ela é aquela do partido político. Ela não tem a ver com eleição. Ela não pode servir como propaganda eleitoral. Ela tem regras próprias. Qual é a regra da propaganda partidária? Ela vai ser feita em todo o tempo, ressalvado no segundo semestre do ano eleitoral. Ela é uma propaganda gratuita, gente. Gratuita para quem? Para os partidos, não para a gente. As emissoras, por fazer essa propaganda eleitoral, elas têm isenções fiscais. Então há uma série de regras para que o partido político cumpra, para que a propaganda partidária cumpra o seu papel, que é difundir ideias do partido político, não é a ideia do candidato, é chamar filiados, difundir a participação feminina nas eleições e fazer a prestação de contas do mandato dele. Não é falar sobre o candidato, mas é você prestar contas naquela comunidade, naquele estado do mandato dele enquanto parlamentar ou enquanto detentor do mandato eletivo. Então vamos voltar. Poderá ser utilizado para a defesa de interesse pessoal? Claro que não. Interesse pessoal, ele vai pagar a propaganda que ele quiser lá na TV e no rádio, das dispensas dele, não com o nosso dinheiro, não com o fundo partidário. Poderá ser paga e metade dos recursos assim obtidos reverterão para o fundo partidário? Claro que não. A propaganda para os partidos políticos é gratuita. Quem paga essa propaganda somos nós. É o Tesouro Nacional sobre isenções que dão às emissoras. Não poderá ser realizada no segundo semestre da eleição. E aí está o comando da questão. Essa é a certa. O que acontece? A propaganda vai no ano eleitoral até dia 30 de junho. Ela não avança no segundo semestre. Poderá ser feita em qualquer horário. Ela tem horário específico. Ela começa às 7h30 da noite, vai até às 22 horas. Não pode ser em qualquer horário. Não é uma liberalidade, não virou bagunça. E isso é em bloco, que ainda tem inserções. Os partidos políticos, a Lei 13.165, mudou um pouco as propagandas e deu maior ênfase às inserções. Há uma conscientização no meio político que aquela propaganda em bloco de meia hora, 40 minutos, era enfadonha, as pessoas não ficavam na televisão e agora eles estão tentando pegar as inserções que você pega o maior número de eleitores. Vamos lá, letra E. Poderá contar com a participação de pessoa afiliada a qualquer outro partido político, ainda que não seja responsável pelo programa. Não pode isso, gente. A propaganda não é partidária. Então ela pode ser daquele filiado àquele partido político. Você não pode botar qualquer um sob pena de desvirtuar. A propaganda partidária, ela é dividida proporcionalmente àqueles cargos que o partido tem no Congresso Nacional. Então não pode ser qualquer um, porque senão você desvirtua o tempo de TV. Então, gabarito, letra C. Estou apertando o pilu para passar. Professor, Vale. a Lei 6.091 cai só para a JJ? Salvo engano, deixa eu pegar aqui o meu edital. 6.091. Eu tenho aqui a cópia do edital. 6.091. Só para JJ.
Não cai para analista da área administrativa não, só para JJ. Vamos lá. Considere, isso aí é outra questão de propaganda, só que agora é propaganda eleitoral. O Partido Alfa colocou uma faixa com o nome de José, candidato a prefeito municipal, na porta de uma igreja, no horário de culto. Vou falar agora da propaganda partidária com vocês, vou ler as questões primeiro. O Partido Beta realizou, o Partido Beta realizou um comício de encerramento de campanha de seus candidatos com aparelho de som fixa utilizado até as 4 horas da madrugada. O Partido Delta, no dia da eleição, promoveu carreata de apoio aos seus candidatos às eleições majoritárias. O Partido Gama utilizou, no mês de setembro do ano da eleição, trio elétrico para a sonorização de um de seus comícios. Vamos lá, uma por uma, né? A propaganda eleitoral, ela tem o seguinte problema. Faixa, a Lei 13.165 acabou com a faixa em propriedade particular. Antigamente a gente tinha a propaganda particular, em bem particular, poderia faixas. A Lei 13.165 acabou com isso. Ela retirou faixa da propaganda permitida em bem particular. Mas o erro da questão não está em faixa. O erro da questão está na igreja. O que acontece? A propaganda eleitoral, ela não pode ser feita, vedada, em bens de uso comum. Aí o que acontece? O direito civil traz um conceito de bens de uso comum, que no direito eleitoral ele é alargado. E a própria Lei 9.504 elenca o que é bem de uso comum. Então ele equipara igreja, cinema, teatro, clube, estádio de futebol. Ou seja, qualquer lugar que a pessoa possa ingressar, ainda que seja mediante pagamento de um ingresso, mas que aquilo seja comum, qualquer pessoa possa ter acesso, não é um evento. Você pode fechar um teatro, por exemplo, para fazer uma convenção, mas só vai entrar convencionais. Agora, se for uma peça de teatro e dentro dessa peça de teatro você tem uma propaganda, está tudo irregular, porque é vedado. Já está aqui, vedado. Aí, ou seja, só nisso a gente já mata algumas questões ali. Ou seja, colocou na porta da igreja, é bem de uso comum. E o outro tinha mais um, né? Ah, não, era só esse. E quando a propaganda pode ser feita? A propaganda eleitoral, ela tem um calendário. Ela tem uma data de início, tem uma data de fim. E os tipos de propaganda vão acabando aos poucos. Você vai acabando a propaganda no rádio, na TV. Você vai acabando a carreatas, vai comícios. Você vai acabando aos poucos na imprensa escrita. Você vai aos poucos. Normalmente isso é contado de trás para frente. É na véspera da eleição, na antivéspera da eleição. No dia da eleição, é vedada qualquer propaganda eleitoral. A única que o Supremo Tribunal Federal e o TSE entendem que é permitida porque não teria um impacto tão grande na sociedade é aquela da internet. Ou seja, se você está fazendo propaganda eleitoral na internet, você não é obrigado a tirar do dia da eleição. Mas qualquer outra, você está fazendo propaganda na rua, você está fazendo carreata, você não pode fazer no dia, isso constitui crime. E aí você mata a 3, vamos lá, a 1 está errada por causa disso, está errada. A 3 está errada porque ele promoveu carreata no dia da eleição. Está errada também a 3. Vamos lá, vamos ver se alguém acertou aqui essas propagandas, né? Realizou o comício de encerramento. O que acontece? O comício, normalmente, ele é até meia-noite. É até meia-noite. Não, até meia-noite. Até 0 horas. Não. Salvo, aí tem uma pegadinha. Salvo no último dia. No último dia pode passar 2 horas.
Ou seja, a propaganda de comício acaba na quinta-feira. Na sexta, tá, gente? É na sexta. Acaba meia-noite. Só que no último comício, o comício de encerramento, pode passar até as 2 da manhã. E aí veio a pegadinha. Ela botou às 4. Ou seja, tá irregular também. Ele poderia fazer o comício, o de encerramento, tá vendo que ele bota? Encerramento. Ele vai te induzindo. É o último. Ele sabe que tem um chorinho. O último comício tem um chorinho. A legislação traz isso. Só que é um chorinho de 2 horas e acaba meia-noite. Então, 4 horas da manhã, isso já não é um chorinho, né? Isso aí já é a saideira, né? Tá proibido. Tá errado. Vamos ver se o quarto acertou. O Partido Gama utilizou no mês de setembro do ano da eleição. Aí eu quero chamar a atenção para isso, gente. O gabarito da questão deu essa como certa. Agora, eu acho que caberia um recurso. Por que acontece? Setembro, ele não disse quando. Se a eleição for no dia 1º de outubro, setembro pode ser 30 de setembro, pode ser véspera da eleição, onde a utilização de sonorização teria que respeitar o prazo das 4 horas, que seria de sábado. Ou seja, a questão foi dada como certa, mas eu acho que a banca foi infeliz ao formular essa questão, porque ela não definiu quando em setembro e não definiu a data da eleição. Então, poderia muito bem isso aqui ser uma propaganda irregular também. Tá bom? Então, tomem cuidado com isso. A questão, ela deu como certa porque, salvo engano, não tinha opção de todas erradas. Não tinha, né? Isso. Era a letra B, que era só a 4 certa, não é isso? É só a 4 certa. Porque se tivesse todas erradas, provavelmente eu cairia nessa pegadinha. A sorte foi que não tinha. Porque a gente discute com a questão, né? Aquela questão que os professores falam, não discute com a questão. Mas ela foi bastante sucinta nos dados. Tá acabando, gente. Não tinha nenhuma. As opções estavam aqui. Não tinha nenhuma mesmo. Tá vendo? Porque olha só, é vedada a propaganda. Tá vendo? Ela botou 1, 2 e 3. Ela considerou que a 4 não estava errada. Tá bom? Vamos lá. 53. A impugnação de registro de candidatura. Deve ser formulada no prazo de 48 horas, contado da publicação do pedido de registro. Lembra que eu falei sobre as ações, que elas pegam só de forma pontual? É aquilo que eu falei, ó. A impugnação do registro. Quando é que ela tem que ser feita? Ela deve ser formulada em 5 dias, contado da publicação do pedido de registro. Não pode ser feita pelo Ministério Público Eleitoral. A gente já viu que PCC mais MPE. Partido, coligação e candidato podem impugnar. Então essa está errada. Pode ser feita por candidato, jamais por partido político. Olha o PCC aqui de novo, está errado. Pode ser feita com base em prova testemunhal. Essa aí que é a correta. Ela pode ser feita. A única coisa que vocês têm que tomar cuidado é o seguinte. Tem uma alteração recente na 13.165 que diz que essa prova testemunhal não pode ser a única prova e nem ser uma única testemunha. Ou seja, a prova testemunhal, só tem a prova testemunhal e é a única testemunha, não para impugnação em si, né? Mas para cassação do registro, para impugnação do mandato eletivo. Ela não pode, para impugnação de mandato eletivo, ser prova única testemunhal. Tá bom? Vamos lá, a letra E pode ser feita por partido político ou coligação, jamais por candidato. Ó, o PCC aqui de novo, tá errado. O candidato também pode fazer. Lembrando, gente, que ainda que seja impugnação, o partido político só pode fazer a impugnação se não estiver coligado. Se ele estiver coligado, essa impugnação aqui é nula, porque ele não tem legitimidade para atuar, ainda que seja impugnação, de forma isolada na coligação. Tá ok? 54. Pedro. Outro de Pedro. Acho que é a mesma coisa aqui também. Pedro pode colocar uma faixa com 3 metros na varanda de sua residência particular com o nome de seu amigo José João, candidato de vereador, atendendo às normas da Justiça Eleitoral. Para tanto, vamos esquecer, gente, a questão de 2015. Ó, isso aqui mudou, tá? A propaganda agora ela só pode ser 0,5.
Ou seja, lupa para ver a propaganda na casa dos outros, né? 0,5 metros quadrados inviabiliza. Se o muro estiver recuado 3 metros, você já não consegue ver a propaganda. E aquilo que eu te falei, a faixa não caberia mais em propriedade particular, tá bom? Mas a questão era de 2005, mas foi antes da Lei 13.165. Mas vamos lá as regras, né? Que as regras são importantes. Como é que ele precisa fazer isso? Necessita de licença da prefeitura? Não necessita, é propriedade particular, independe de licença. A propaganda eleitoral, vou botar aqui mais uma característica dela, além dessa dos bens de uso comum, ela independe de licença. Ou seja, ela feita dentro das normas legais, ela não pode ser maculada. Ela não precisa pedir licença à prefeitura para fazer. Então tá errado. E aí a A contradizia a B. Ou seja, a gente já mataria as outras 3. Então, não necessita de licença, é a B. Mas, para brincar com a questão, vamos lá. Necessita de licença da Justiça Eleitoral? Também não. Feita dentro dos termos, não precisa de licença de ninguém. Deve ser solicitada alvorá à autoridade policial? Deve ser solicitada também. Deve ser prévia anuência aos vizinhos, tá vendo? Tudo pedindo prévia anuência. A pessoa dentro da casa dela, fazendo dentro dos limites legais, pode fazer a propaganda independente de ser perturbada por qualquer pessoa ou qualquer órgão público. Vamos lá, considere distribuição de camisetas, utilização de trio elétrico para sonorização de comícios, colocação de adesivos microperfurados no para-brisa de veículo com dimensões de 40 por 30. Vamos lá, quais são as vedadas? Distribuição de camiseta. A propaganda eleitoral veda qualquer brinde. É vedado distribuir brindes. Ou seja, qualquer benefício que o réu possa ter. Então, camiseta, ela tem a distribuição vedada. Está errado. Utilização de trio elétrico para sonorização de comício. Está certo. A gente viu, desde que respeitada aquelas normas de horário, o trio elétrico pode sonorizar comício. Colocação de adesivo microperfurado no para-brisa de veículo com as dimensões de 30 por 40 centímetros. Isso é o texto da lei. Também está certo. Está lá no item 55, 3. Está no item artigo 38, parágrafo 4 da lei 64, da lei 9.504. Então, o comando da questão, preste atenção nisso, hein, gente? Ele pergunta qual que é vedada. A 2 e a 3 são permitidas. Então, é só um que acerta, letra A. Nunca esqueçam de olhar o que a questão está perguntando para vocês não marcarem errado, hein? Quer ver? Ó, aqui, ó. A 2 e a 3 aqui na D. Sem pressa. 56. Na propaganda partidária, gratuita no rádio e na televisão, o partido A divulgou sua posição em relação a temas políticos comunitários. O partido B divulgou propaganda de candidato a cargo eletivo. O partido C difundiu programas partidários. O partido D transmitiu mensagens aos filiados sobre as atividades congressuais do partido. E o partido E defendeu interesses pessoais. Ele mudou a forma de perguntar, como a gente tinha visto. Ó, vamos lá. O A está certo. Vou botar aqui. O A está certo. Divulgou a posição em relação a temas políticos. Não tem por que estar errado. O B divulgou propaganda de candidato a cargo eletivo. Pode isso? Não, não pode isso. Letra C, difundiu programas partidários. Esse é o objetivo. Letra C, tá certo. Partido D, transmitiu mensagem aos filiados, prestando conta das suas atividades. Tá certo também. E o E, por último, defendeu interesses pessoais. Propaganda partidária não é para defender interesse pessoal. Então aqui está errado. O que a comando pergunta? Houve descumprimento da lei em qual? Na B e na E. Vamos lá se tem um gabarito. B e E, letra B. Fechou? Tá acabando, gente. Não dorme não. Aproveita que o Alexander não veio hoje. Vai acabar no horário. Paulo, candidato a deputado estadual, colocou mesas ao longo de uma avenida para distribuição de material de campanha.
Para garantir a exclusividade no local escolhido, fixou a mesa ao solo, que ali permaneceu de um dia para o outro. De acordo com a Lei 9.504, essa conduta, vamos lá, a propaganda, ela veda também propaganda fixa. Ou seja, ele pode fazer com mesa? Pode. Ele pode fixar? Não, não pode. Ele tem que tirar de noite e colocar no dia seguinte de manhã. Aquilo não pode ser fixado no logradouro. Tá ok? Então essa conduta é vedada. Ele não pode fixar a mesa. Tá ok, gente? 58. Objetivando a propaganda de suas candidaturas, João fixou uma faixa num cinema. E olha lá, mesma coisa. Cinema, pode? Não, então João está errado. José colocou um cartaz na varanda da residência particular de um amigo. José colocou a propriedade particular, beleza. Ele não pode colocar no amigo mediante pagamento ao amigo, tá? Ainda que seja particular, tem que ser gratuita. Tá ok? Então, José tá ok. Pedro pendurou uma placa na igreja que costuma frequentar. Bem de uso comum. Não pode, Pedro está errado. Paulo fixou uma faixa no clube. Aí, ó. Eles usaram todos os bens de uso comum que a lei traz. Plínio colocou uma placa no estádio de um clube. Aí, ó. Estou falando? A lei 9.504, desde que observados os demais requisitos legais, autoriza a propaganda apenas. Só quem acertou? Foi só José, né, coitada? Colocou na varanda de um amigo. O resto acabou tudo, só José. É a letra C, não é isso? Só José. 59, está acabando, é a penúltima. Com base na lei 6.091, de que dispõe o fornecimento gratuito, voltamos ao transporte gratuito de eleitores, residentes nas zonas rurais, assinale a opção correta. A indisponibilidade do transporte, de acordo com a referida norma, exime o eleitor. Exime, gente? Não exime, né? Já falei para vocês que o cara tem que votar, independente de ter transporte ou não. Somente a Justiça Eleitoral pode, quando imprescindível em face da absoluta carência de recursos de eleitores, fornecer refeições, devendo, nessa hipótese, as despesas contar recursos da própria Justiça Eleitoral. É da própria Justiça Eleitoral, gente? Não é, do fundo partidário. A proibição legal de transporte de eleitores por veículos particulares não requisitados pela Justiça Eleitoral tem início no dia anterior à eleição e se encerra tão logo seja concluída a votação. Salvo engano, concluída a votação. Tem que ser, salvo engano, é depois da diplomação. Depois, encerrada a apuração. Letra C. Letra 59, né? 59, isso. Artigo 5º da Lei 6.091. Não é assim que concluída a votação, porque tu imagina, você leva a pessoa para votar. Aí concluiu a votação. E aí, faz o quê? Ela deixa ela lá. Não, tem que trazer a pessoa de volta. É um absurdo. Os veículos embarcadores pertencentes à União, Estados e municípios, incluídos os militares. Não é incluído, está errado. A lei permite que a Justiça Eleitoral alugue veículos particulares para o transporte de eleitores e pague pelos serviços com recursos do fundo partidário. Tá bom? Essa é o comando da questão. Sempre vendo que a preferência é pelo aluguel. Depois que você não conseguir nada, você tem que alugar. Tá bom? E a 60 é a última. Acabamos a nossa maratona. É autorizada a disponibilização pela União à Justiça Eleitoral de veículos e embarcações, incluindo os militares, gente. Tá errada. Militar não pode fazer isso. Gente, foi um prazer. Espero que todos se deem muito bem na prova de domingo. Tenho certeza que vou ficar torcendo por vocês e espero encontrá-los mais à frente como colegas de tribunal. Tá bom? Um abraço para todos.